Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a este canal Conhecendo a Verdade. Este canal está sendo um canal de bênção para muitas vidas, a qual nós estamos divulgando a poderosa palavra de Deus e levando a preciosa mensagem do Senhor para muitas vidas, muitas almas que estão sendo abençoadas. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Hélio Shibata e falo diretamente aqui do Japão. Nesse dia primeiramente eu quero agradecer a todos os nossos queridos irmãos e amigos que se inscreveram neste canal, que estão me apoiando neste trabalho, e vocês estão sendo uma bênção, porque estão fazendo parte desta grande obra, que é a obra missionária de nós estarmos divulgando a preciosa e poderosa palavra de Deus. Eu quero agradecer desde já a todos, e a você que ainda não se inscreveu neste canal, eu quero te convidar, se você gostar deste trabalho, se inscreva neste canal, é de graça. Se inscreva, compartilhe com seus amigos, familiares, e dá o seu joinha, o seu like ali, que nos ajuda muito, para marcar a sua visualização, e também o YouTube possa indicar para mais pessoas. Amém? Eu conto com os vossos apoios. Eu tenho uma palavra de Deus nesse dia que o Senhor colocou no meu coração, e eu quero compartilhar com todos que nos acompanham nesse dia. Amém? A palavra de Deus se encontra no livro de Jó, capítulo 1, que diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois, e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Ia a seus filhos e fazia banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus, e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus de balde? Porventura não o cercaste tu bens a ele e a sua casa e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendes a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vindo na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os heteus, os sabeus, e os tomaram, e aos moços fizeram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços
e os consumiu. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e aos moços feriram ao fio de espada. E só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse, estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio dali do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus fala alguma. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todos sempre. Meus queridos e amados irmãos, e meus queridos e amados amigos, eu quero nesse dia compartilhar convosco esta mensagem que conta a história de um homem chamado Jó. Jó é um homem muito rico, muito próspero na terra, ali do Oriente. Era o homem mais próspero, mais rico. Possuía muitos bens, riquezas. Deus o abençoava porque ele era um homem muito sincero, temente a Deus. Um homem que andava nos caminhos do Senhor, conforme a vontade de Deus. Um homem que tinha no seu coração de temer a Deus e servir a Deus de coração, obedecendo os mandamentos do Senhor, obedecendo as leis do Senhor, jamais cometendo qualquer engano e jamais praticando atitudes que não eram convenientes para um servo de Deus, o verdadeiro servo de Deus. Então Jó possuía todos esses bens, essas riquezas, tinha sua família abençoada, uma família grande de 10 filhos, e o seu gado era enorme, seu rebanho, e com isso Jó tinha uma vida próspera, estabilizada, não lhe faltava nada. Era um homem que tinha aquele temor a Deus, sempre de oração, de consagração. Um homem que fazia seus sacrifícios para interceder pela vida dos seus filhos, para que seus filhos não viessem a pecar contra Deus, não viessem blasfemar contra Deus, não viessem desobedecer a Deus. Jó, então, era essa pessoa que Deus, lá do seu santo trono, da sua alta morada no céu, contemplava a vida de Jó. Deus então o tinha como um homem sincero, reto, um homem temente a Deus, um homem que andava nos caminhos do Senhor, conforme Deus requer de todos nós. Porque Deus, meus queridos, lá do teu santo trono, Ele contempla a todos os moradores da terra. Ele nos vê, conhece o nosso coração, conhece até os nossos pensamentos. Deus sabe de todas as coisas. Deus nos propõe tudo, nos concede as suas ricas bênçãos em todos os sentidos da nossa vida. Nos faz prosperar materialmente e espiritualmente. Basta tão somente nós termos temor a Deus, obedecermos a Deus e a sua palavra, seguirmos os seus caminhos, conforme Ele requer que nós façamos.
Desta forma, quando nós tememos a Deus, quando nós somos sinceros de coração, quando nós somos obedientes ao Senhor e à sua palavra, mesmo que venha as provas, os contratempos, as adversidades desta vida, a qual nós encontramos realmente nesta caminhada, mas o Senhor está conosco, o Senhor atende às nossas orações, o Senhor está pronto para nos abençoar. Ele permite que nós passemos por uma prova, por um momento difícil, enfrentando lutas, problemas. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós podemos afirmar que se nós tivermos bom ânimo e confiarmos no Senhor, nós também vamos vencer. Esta é a promessa do Senhor para conosco, para aqueles que temem a Deus, para aqueles que servem a Deus de coração, para aqueles que obedecem ao Senhor e à sua palavra, para aqueles que andam nos caminhos do Senhor. Aleluias! Temendo a Deus, obedecendo ao Senhor. Agora nós vemos aqui nesta passagem que Jó, com todas essas virtudes de um grande servo de Deus, Satanás, meus queridos, que é astuto, o nosso inimigo, inimigo da nossa alma, que está sempre nos vigiando para tentar roubar aquilo que Deus nos concedeu, as bênçãos que Deus nos concedeu, em todos os âmbitos da nossa vida, seja no âmbito material ou no âmbito espiritual. Satanás está pronto para querer impedir que nós sejamos prósperos, abençoados. Satanás detesta, odeia ver um servo de Deus, uma serva de Deus, alegre, feliz. Porque quando nós estamos alegres e felizes, superficialmente significa que nós estamos sendo abençoados, estamos sendo prósperos, que nada está nos faltando. Não é dessa maneira que nós passamos para as pessoas quando nós nos apresentamos desta maneira. Mas isso não quer dizer o que se passa no fundo do coração. Isso só Deus sabe. Só Deus conhece. Por isso que Deus, quando permitiu que Satanás tocasse em Jó, tirasse os seus bens, tirasse as suas riquezas, tentasse roubar a felicidade de Jó, a alegria que havia no coração de Jó, a prosperidade da sua família, tudo aquilo que Jó tinha conquistado, provido de Deus, Satanás queria tirar, arrancar de Jó, porque ele não se conformava em ver Jó com aquela fidelidade a Deus, com aquele temor a Deus, com aquele coração sincero, reto diante de Deus. Meus queridos, o nosso inimigo, ele não se conforma em ver os servos de Deus sendo abençoados, felizes, alegres. Satanás, o nosso inimigo, ele faz de tudo para tentar nos desanimar, para tentar nos abater, a ponto de nós desanimarmos e desistirmos.
E o principal, perdermos o temor a Deus. Porque nos momentos difíceis, para você continuar tendo temor a Deus e permanecer fiel a Deus, você tem que ter muita fé. Você tem que estar firmado no Senhor. Você tem que continuar crendo que Deus permitiu esse momento difícil, esta fase difícil, mas que Ele está pronto para nos dar vitória, que Ele está pronto para agir ao nosso favor. Nós temos um Deus que cuida de nós, nós temos um Deus, aleluias, que jamais nos abandonou e jamais nos abandonará. Assim aconteceu com Jó. Quando Satanás apareceu diante de Deus, e Deus então pergunta a Satanás: de onde tu vens? E Satanás responde a Deus: eu venho de rodear a terra. Ou seja, Satanás, ele não se conforma em ver os servos de Deus aqui na terra felizes, prosperando, continuando fiéis a Deus, obedientes a Deus e a sua palavra. Então Satanás procura de todas as formas prejudicar os servos de Deus, aqueles que temem a Deus, aqueles que servem a Deus de coração, aqueles que têm prazer na oração, na consagração, aqueles que têm prazer de servir a Deus como o Senhor quer que nós o sirvamos. Então, desta forma, Satanás vai até a Deus e começa a contrariar aquilo que Deus estava expondo a ele. Deus então diz a ele: viste o meu servo Jó, temente a Deus, reto, sincero de coração, aquele que faz a diferença lá na terra, aquele que dá exemplo de grande servo de Deus, aquele que não sai da minha presença, aquele que permanece fiel a mim. Deus então dá as qualidades de Jó para Satanás. Então Satanás diz a Deus: mas ele tem tudo isso, ele é temente a ti, obediente, sincero, de coração, porque tu deste a ele tudo, mas tira dele, para ver se ele não blasfema de ti. Então Deus permitiu que Satanás então voltasse para a terra e tocasse Jó. Só não permitiu que ele tirasse a vida de Jó. Só não permitiu que ele, não deu poder a ele para tocar na alma de Jó. Jó então agora se vê numa situação muito difícil. Aquele homem que era próspero, que era rico, o mais rico lá do Oriente, agora ele perde todos os seus bens, seus rebanhos. E se não bastasse tudo isso, ainda perde os seus filhos, seus servos, seus empregados. Jó agora se encontra numa situação muito ruim. Mas Jó, com tudo isso, Jó não blasfema contra Deus. Jó não perde o temor a Deus. Jó continua sendo fiel a Deus, reconhecendo que tudo que nós temos é Deus que nos deu.
Toda a nossa prosperidade, seja no âmbito material ou no âmbito espiritual, é proporcionado por Deus, concedido por Deus. Jó então, não perdeu esse temor a Deus, não deixou de ser sincero de coração, não deixou de ser fiel a Deus, mesmo Satanás o prejudicando, mesmo Satanás tirando tudo aquilo que ele possuía, até os seus filhos, aleluia. Mas Jó permaneceu firme na presença do Senhor, permaneceu fiel a Deus, permaneceu obediente ao Senhor e à sua palavra. Jó, aleluia, não perdeu o temor a Deus. Com tudo isso, Jó então ele diz: então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. Olha, irmãos, com todos esses problemas, Jó ainda se humilhou diante de Deus e o adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Por quê? Temer a Deus e obedecer a Deus, quando você tem uma vida próspera, quando você tem tudo nas suas mãos, é fácil adorar a Deus. Agora, quando você se encontra numa situação difícil, numa situação de calamidade, numa situação degradável, quando você chega ao fundo do poço, onde parece que já não tem mais saída, aí é fácil adorar a Deus? Qualquer um adora a Deus? Nessa situação, é fácil continuar obedecendo ao Senhor, permanecer fiel a Deus nessa situação? Não é fácil. Mas Jó deu este grande exemplo. Jó não blasfemou contra Deus. Jó reconheceu que tudo que ele tinha, Deus tinha lhe dado. E se Deus lhe deu, ele pode tirar. Mas Jó confiava em Deus. Jó sabia que no final, Deus ia, aleluias, restituir tudo aquilo que ele havia perdido. E foi isso que aconteceu, meus queridos. Deus lhe deu em dobro. Deus lhe fez prosperar novamente. Constituiu novamente uma linda família. Teve de volta novamente os seus bens, seus rebanhos. E foi muito mais próspero. E com isso, Jó permaneceu na presença de Deus. Jó não blasfemou contra Deus. Jó não perdeu a sua salvação. Jó não desagradou a Deus, mas continuou dando este grande exemplo de grande servo de Deus. Eu quero dizer para você nesse dia, não sei a sua situação, não sei qual é a sua situação nesse momento, tanto na sua vida material como espiritual. Talvez você está passando por um momento tão difícil espiritualmente, a ponto de você perder esse temor a Deus, deixar de acreditar que Deus
está permitindo, mas Ele vai dar, aleluia, tudo de volta. Que a sua fé vai ser renovada, que a sua vida vai ser restaurada, que Ele vai te levantar novamente e vai fazer de você um grande servo e uma grande serva de Deus, que a sua vida espiritual vai prosperar novamente, e materialmente falando, tudo aquilo que você perdeu, que Deus permitiu que isso acontecesse para provar a sua fé, a sua fidelidade a Ele, Ele vai te dar tudo de volta. E no final, você vai fazer como Jó, vai adorar a Deus, mas tem que continuar adorando a Deus, mesmo nessa situação, continuar fiel a Deus, continuar obedecendo ao Senhor e a sua palavra, e permanecer firme na presença do Senhor. Meus queridos, esta foi a história de Jó. Uma história que está registrada aqui na Bíblia Sagrada, na Palavra de Deus, que nós tiramos para nós uma grande lição, para nós aprendermos que não importa a situação na nossa vida, mas nós temos que permanecer fiéis a Deus, obedecendo ao Senhor e a sua palavra, e temente a Deus. Temer a Deus é reconhecer a sua soberania, reconhecer a sua supremacia, reconhecer que Ele é o Criador de todas as coisas, é o nosso Criador, é o nosso Senhor, que tudo é permitido por Ele. Se Ele não permitir, nada acontece. Temer a Deus é reconhecer que Ele é o Senhor, que Ele é Deus e que não há outro além dEle. Temer a Deus é reconhecer que Ele é poderoso, que Ele pode todas as coisas. Aleluias! Esta história de Jó nos traz este grande aprendizado para que nós permaneçamos fiéis a Deus até o fim, para nós termos uma vida próspera, materialmente e espiritualmente. O mais importante, espiritualmente, para permanecermos firmes na presença do Senhor até o fim, para nós não perdermos a nossa salvação. Meus amados e queridos irmãos, meus amados e queridos amigos e amigas que nos acompanharam nesse dia, eu quero que você reflita nesta palavra que foi transmitida aqui nesse dia, para que você guarde no seu coração esta palavra e não perca o temor a Deus, não deixe de ser fiel a Deus, mesmo na situação mais difícil. Permaneça firme na presença do Senhor, obedecendo ao Senhor e a sua palavra, e permanecendo fiel a Deus até o fim, porque a recompensa vai ser muito grande. O principal, a nossa salvação. Deus está contemplando tudo o que nós fazemos, todos os nossos passos que são dados aqui na terra, todos os nossos comportamentos, tudo aquilo que nós fazemos. Deus está vendo, está contemplando. E Ele conhece o nosso coração. Se nós temos um coração sincero, somos retos diante de Deus, obedientes ao Senhor e à sua palavra, e temos temor a Ele, nós temos a certeza que o Senhor provê todas as coisas e proverá todas as coisas nas nossas vidas. Deus vos abençoe. Eu quero falar para você, meu querido irmão, você que se afastou dos caminhos do Senhor, que desviou dos caminhos do Senhor, que não tem mais força para retornar para os braços do Senhor, para a presença do Senhor.
Eu quero que você nesse dia, e eu vou fazer uma oração ao encerrar esta mensagem, eu vou fazer uma oração pelos nossos amados irmãos e amigos inscritos neste canal e por todos que estão acompanhando este trabalho, mas eu quero orar por você que se afastou dos caminhos do Senhor, mas você ouviu a palavra de Deus nesse dia, e a palavra de Deus falou no seu coração profundamente. Eu quero que você reflita ainda e faça esse concerto com Deus. Reconcilie-se com Deus. Volte para os caminhos do Senhor. Volte para a presença do Senhor. Nesta oração, peça a Ele que perdoe os seus erros, seus pecados, e você vai alcançar a misericórdia dEle. E retorne para a presença do Senhor, para a casa de Deus, e venha a se firmar novamente na presença do Senhor. Amém? E você, meu querido amigo e minha querida amiga, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, nesta oração, tome essa decisão nesse dia. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Amanhã pode ser tarde demais. O Senhor Jesus está voltando para buscar os seus escolhidos, a sua igreja. Então, se hoje a palavra de Deus falou no seu coração, abra o seu coração para o Senhor. Nesta oração, fale para Ele: eu aceito o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu creio no Senhor, que o Senhor veio a este mundo e deu a sua vida pelos meus pecados, por mim, para me salvar. E eu creio que o Senhor vai voltar para nos buscar. Escreva meu nome no livro da vida e me dá graça e força para eu continuar firme na tua presença. Você vai receber a sua salvação nesse dia, a sua vitória. Amém? Então vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós te glorificamos, te exaltamos e bendizemos o teu santo nome e te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Obrigado, Senhor, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai querido, pelas tuas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado por esse dia que o Senhor nos concedeu nesta oportunidade de estarmos transmitindo a tua poderosa palavra. E eu creio, Senhor, que a tua palavra falou profundamente no coração dos teus filhos nesse dia. Senhor, abençoe e guarde cada um dos nossos irmãos e amigos que se inscreveram neste canal e também aqueles que ainda não se inscreveram, mas que estão acompanhando o Senhor, estão tendo a oportunidade de ouvir a tua palavra. Abençoe, Senhor. Abençoe suas famílias, seus lares, guarda cada um dos teus filhos, Senhor. Eu também oro, Senhor, neste momento, por todos os teus filhos que se encontram enfermos, doentes, aqueles que os médicos já disseram que não tem mais solução. Oh, meu Pai amado, a última palavra é do Senhor. Meu Deus querido, o Senhor é o Deus do impossível, é o Deus de milagres. Opera milagres nessas vidas, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que toda enfermidade, Senhor, seja repreendida agora, em nome do Senhor Jesus. Senhor, abençoe o teu servo que nesse dia ouviu a tua palavra, reconheceu seus erros, seus pecados, está se reconciliando contigo, Senhor. Pai querido, guarda ele, protege, dá graça, força para ele permanecer firme na tua presença até o fim, Senhor. Pai querido, este nosso amigo, essa nossa amiga, que nesse dia, Senhor, ouviu a tua palavra e tomou essa decisão, está aceitando o Senhor como o único e suficiente Salvador de sua vida. Senhor, escreve o nome dele e o nome dela no livro da vida. Dai graça, dai força a eles para permanecerem firmes na tua presença, Senhor. Oh, meu Pai amado, abençoa-os e permaneça, Senhor. Conserva eles firmes na tua presença, meu Pai. Oh, Senhor, receba eles, aceita eles, Senhor. Meu Deus querido, a tua palavra falou no coração deles, Senhor. Oh, amado Deus, amado Pai, eu te agradeço por tudo, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero agradecer a todos pelas vossas atenções desse dia. E mais uma vez eu quero
fazer esse convite a você que ainda não se inscreveu neste canal. Se inscreva neste canal, é de graça. E compartilhe com seus amigos, seus familiares, para que este canal venha crescer. E assim a gente propaga a palavra de Deus, e a palavra de Deus vai alcançar muitas vidas. E você está fazendo parte desta grande obra também. Amém? E compartilhe e dá o seu like para marcar sua visualização, e assim o YouTube indique para mais pessoas também esses vídeos. Eu conto com os vossos apoios e eu agradeço em nome do Senhor Jesus. Que Deus vos abençoe. Deus vos abençoe e vos guarde. E fiquem todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Um grande abraço a todos. Deus vos abençoe.